Olá, Dr. Emerson Fávero com vocês de novo. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre iodo radioativo, ao som de Keith Richards, o grande guitarrista do Rolling Stones. Isso aqui é um disco solo dele, chamado Talk is Cheap. Esse disco do Keith Richards é de 1988. Para quem gosta de Rolling Stones, é um prato cheio. Talk is Cheap, ótimas músicas. Ao fundo aí rolando Take It So Hard, segunda do lado A, e vai rolar um pouquinho até a gente acabar de falar. Bem, o iodo radioativo é um complemento da cirurgia do câncer de tireoide. Complemento. O principal tratamento para a cirurgia de câncer de tireoide é sempre a cirurgia. Iodo radioativo complementa em alguns casos. O que é o iodo radioativo? A tireoide é um tumor muito parecido com uma tireoide normal, portanto ela capta o iodo. Então nós vamos dar um iodo com radiação para que quando esse tumor, esse resto de tumor, essa metástase, esses restos tiroidianos que ficaram após a cirurgia, pegam isso e são destruídos aí ao longo dos próximos 6 meses depois que você faz a dose de iodo. Portanto, o iodo radioativo é um complemento à cirurgia da tireoide. Quando que ele é feito? Bem, todo tumor de tireoide precisa de iodo radioativo? Claro que não. A grande maioria, em torno de 80%, não precisa do iodo radioativo. Somente a cirurgia, certo? Ele é feito nos tumores grandes, maiores do que 4 centímetros, tumores fora da tireoide. Aquele tumor cresceu, saiu da tireoide, envolveu a musculatura, envolveu o nervo, ou seja, ele virou um T4A. Opera-se e faz-se o iodo. Quando você opera e é só tiroglobulina pós-operatória, lembro que a tiroglobulina é o marcador do tumor, é aquele que vai mostrar pra gente se o tumor voltou ou não. Podemos fazer um vídeo depois da tiroglobulina para vocês. Quando a sua tiroglobulina está 10 ou mais de 10, está indicado fazer o iodo radioativo. Quando você tem 5 linfonodos ou mais, 5 ou mais de 5, que são até 2 milímetros, você faz o iodo. Quando você tem qualquer linfonodo maior que 2 milímetros, veja bem, qualquer linfonodo maior que 2 milímetros, o iodo também pode ser indicado. Claro, quando você tem metástase nos pulmões, metástase fora da tireoide, fora do pescoço, no pescoço eu controlo a metástase com a cirurgia, não é? Controlo com a cirurgia. Quando está fora do pescoço, ou seja, pulmão ou algum outro lugar, sim, está indicado o iodo radioativo também. E naquele outro vídeo que nós fizemos com a estratificação de risco da tireoide, lembram? Nós falamos de estratificação de risco, tumores de alto risco para recidiva, risco intermediário, baixo risco. Os tumores de alto risco, todos devem ser feitos iodo radioativo. Algumas discussões sobre tumores papilíferos da tireoide com histologia agressiva. Exemplo, tal cell, certo? Tumores com histologias diferentes, um papilífero mais agressivo, também o iodo pode ser feito. Alguns casos de risco intermediário também, certo? Risco intermediário não significa que você vai fazer iodo, mas alguns casos o médico assistente acaba indicando. Eu particularmente risco intermediário não gosto de fazer, não gosto. O que eu gosto de fazer são tumores grandes, muita metástase, qualquer metástase
maior que 3 centímetros, metástase cervical maior que 3 centímetros, aí é um paciente de alto risco. Esse paciente, sim, a gente faz iodo radioativo, certo? Também a tiroglobulina espera um pouco, não é? Às vezes a tiroglobulina está 10, mas numa segunda sequência ela vem caindo. Se a curva da tiroglobulina estiver diminuindo, eu, Emerson, prefiro não indicar o iodo. Ok? Por que ele é feito, então? Controle de restos tiroidianos, controle de metástases fora da tireoide, não é? Metástases longe, no pulmão, nos ossos. Aí sim é legal da gente fazer. Como que ele é feito? Simples. Nós vamos para um lugar apropriado, preparado para isso. Esse quarto tem paredes de chumbo, porque lembra, radiação. Você vai tomar um líquido, geralmente. Na minha época de residente era uma cápsula, um comprimido. Hoje é um líquidozinho, certo? Você toma um líquidozinho, ou a cápsula, ou o comprimido, e fica isolado 48 horas, geralmente. Você toma num dia e no outro é medido a sua radiação que sai pela boca. Se você está exalando pouca radiação, você vai ter alta. Com alguns cuidados que o médico nuclear, que a gente chama, o médico nuclear é o que faz o iodo radioativo, vai ensinar você. Fica longe de pessoas por 2 metros por uma semana, tomar bastante água, estimular as glândulas salivares para que o iodo não fique concentrado nas glândulas salivares. Então vai ter uma série de cuidados. E lembrar também que antes do iodo radioativo, você deve fazer uma dieta pobre em iodo. Não pode, por exemplo, usar maquiagem por 1 mês antes do iodo. Não pode tingir o cabelo 1 mês antes do iodo. Veja, então não é uma coisa inócua. De preferência, não fazer o iodo, né? Mas em muitos casos, sim, temos que fazer. E quais as consequências do iodo radioativo? Ele não tem consequência nenhuma, quer dizer, eu vou lá, tomo o iodo radioativo e... tá tudo bem? Não. O iodo radioativo pode causar algumas consequências. A principal delas é secura da boca e formação de cálculos salivares. Por isso eu tenho muitos pacientes que fazem iodo radioativo que depois a gente acaba fazendo cialoendoscopia, ou seja, colocando um caninho por dentro da boca para a limpeza das glândulas salivares e retirada do cálculo. Bem, um resumo para vocês então. O iodo, ele é feito, em alguns casos, selecionados de câncer de tireoide para controlar aquilo que minha cirurgia não conseguiu controlar. Isso sim acontece. E tudo aquilo que a gente falou, tumor grande, maior que 4 centímetros, tumores fora da tireoide, tumores que comeram o nervo, metástases à distância, pacientes que têm metástases nos pulmões, nos ossos, não é verdade? Tumores de alto risco, assistam ao nosso outro vídeo sobre a estratificação do risco da tireoide. Alguns pacientes com risco intermediário, eu não prefiro, mas algumas vezes eu tenho que fazer, mesmo em risco intermediário. E não é inócuo, existem consequências, por isso que a gente não indica sempre. Fiquem aí com o som, hoje a nossa camisa. Caramba, 40 anos do The Number of the Beast do Iron Maiden, uma homenagem ao Iron Maiden e, de novo para vocês, o meu Keith Richards rolando na bolacha, de fundo. Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!